Bom, gente, estou voltando aqui e eu gostaria de fazer algumas observações e algumas reflexões ainda sobre essa questão da massa, tá? Massa, na verdade, do ponto de vista da mecânica newtoniana, tá? Não estou falando nem da mecânica relativística de Einstein, né? Do ponto de vista da mecânica newtoniana, a massa, ela é, na mecânica newtoniana, uma medida da inércia de um corpo, né? Então, para que você tire um corpo do repouso e coloque esse corpo em movimento, você vai precisar aplicar uma força, né? Então, quanto maior a inércia desse corpo, maior é a força que você tem que aplicar. Muito bem. A inércia pode ser uma medida de massa. A massa pode ser algo que expresse a inércia de um corpo. Mas tem uma outra coisa que pode expressar a inércia de um corpo, que é a velocidade. Então, se você imaginar que um carro está vindo na tua direção com uma determinada velocidade v, e você imaginar esse mesmo carro com uma velocidade maior, vai ser muito mais difícil você ir se imaginando esse carro em movimento retilíneo uniforme, tá? Então vai ser muito mais difícil você parar o carro, ou o mesmo carro, com uma velocidade maior, né? Então você tem, na verdade, que a inércia de um corpo pode ser medido tanto pela massa dele, quanto pela velocidade. Tá certo? Ok. Então, a capacidade de você produzir estrago ou transmitir uma determinada energia, a gente sabe que pode depender e deve depender da variação da quantidade de movimento, né? Então, a força, ela é a variação da quantidade de movimento pelo tempo. Por isso, que acaba sendo a quantidade de movimento linear. Vamos pensar, imaginar isso aqui num determinado corpo, né? Vai ser T mv dt. Então, também depende aí do produto massa-velocidade, né? Então, aqui está meio esquisito, eu vou acertar isso aqui melhor. M vezes V dt. A velocidade é um vetor. Então, a gente vai imaginar, na teoria de Einstein, dois sistemas de referência, um em repouso e outro em velocidade constante, o vetor velocidade, ou seja, sempre mantendo a direção. Tá? Então, o que o nosso Einstein ficava imaginando dentro de problemas mentais, né? Ele ficava imaginando assim, olha, o que aconteceria, como eu ia enxergar a luz se eu viajasse na mesma velocidade do fóton, né? Se eu atingisse essa velocidade. Então, na verdade, isso gerava um certo paradoxo. Por quê? Porque é uma onda eletromagnética e essa frente de onda vai sempre avançando, né? Então, viajar na velocidade da luz, como a gente enxergaria essa situação, né? Outro aspecto que para ele era muito instigante que era o segundo postulado dele, né, que a velocidade da luz é um limite que você não vai poder nunca atingi-lo exatamente por conta de imaginar que você possa enxergar um fóton parado, né? Então, outra coisa, outro postulado dele dentro da relatividade era que a velocidade da luz, ela era invariante tanto no sistema em que tem o movimento, né, uniforme, retilíneo uniforme, quanto
um sistema em repouso. Aliás, como a gente sabe se a gente está em movimento ou não, né? A gente aqui na Terra, a gente está em movimento. A Terra, isso já é um indício, né, de que a gente não sabe que a gente está em movimento. A Terra está girando, né, ao redor do Sol e a gente tem aí um deslocamento desse sistema como um todo. Nós estamos dentro desse sistema. Então, quando você está dentro de um carro, por exemplo, e se você cobre esse carro, fecha, né, esse carro com janelas, você pode não saber que você está em movimento, né, se ele for um movimento uniforme. Aí todas as leis da física que você utiliza no sistema em repouso, elas vão ser idênticas nesse outro sistema que está com uma velocidade uniforme. Então, esse é a grande sacada, né? Na verdade, não era só do Einstein, mas o Einstein foi reunindo, né, as várias informações que já existiam a respeito dessas possibilidades, né? Aliás, desde Galileu, né, em que havia transformação de um sistema para outro, né? E a dificuldade era que nós tivéssemos as equações de Maxwell invariantes, tanto num sistema em movimento e num sistema em repouso. Então, haviam algumas coisas que ainda não estavam esclarecidas. E como o Einstein estabeleceu essas duas hipóteses, né, que a velocidade da luz era invariante, surgiam alguns paradoxos, né? Por exemplo, como que você consegue, se você estiver parado numa estação de trem e alguém emite um fóton de luz, né? Como que isso vai chegar até você? Como que a pessoa que está dentro do trem que emitiu esse fóton de luz vai enxergar esse fóton de luz, né? Então eram problemas complicados de se resolver, porque dentro do sistema de resolução de transformações aplicadas, haviam, na verdade, até instante de Galileu, né, havia a transformação das variáveis, que era espaço, né, as posições x, y, z, mas o tempo era invariável, né, o tempo era uma grandeza invariável. Então, primeiro, uma coisa que a gente tem que questionar muito é o que são dimensões, né? Dimensões é uma forma de você identificar uma grandeza física. Então, através de variáveis, né? Então, por exemplo, se um objeto está se movendo apenas no eixo Y, aqui, a gente costuma chamar esse eixo de X, né, horizontal. Se um objeto está se deslocando apenas no eixo horizontal, tá? Você tem aí uma dimensão. Se esse objeto também está se movendo para cima e para baixo, você tem outra dimensão. Mas para quem está aqui nesse sistema, ele pode não saber que ele está se movimentando para cima e para baixo também, porque a gente pode fazer isso aqui, né? Uma reta que vai subindo e descendo. Não necessariamente você precisa ter este movimento, mas continua sendo para o indivíduo isso aqui, né? Então, a gente tem algumas dificuldades de trabalhar quando a gente pensa em dimensões como sendo apenas a informação de posições de objetos, né? Por exemplo, a temperatura de um corpo, né? Você está atrás da temperatura em graus Celsius de um corpo, basta o valor dessa temperatura para você definir essa variável. Então, é uma dimensão apenas. Se você tem um gás e você quer variar a temperatura, por exemplo, e pressão, você vai ter duas dimensões para avaliar esse sistema. Se você tem aí a localização de uma partícula no espaço, você tem um cubo, né? Por exemplo, para localizar essa partícula, né? Mas você tem também uma outra dimensão que se trata do tempo, né? Então, por exemplo, nós temos as nossas vidas todas, se você quiser imaginar, por exemplo, a descrição
né, de um determinado evento, você vai ter que dizer onde você estava, qual eram as suas posições, qual era o horário, qual era o tempo que você estava. Então, você precisa de 4 dimensões para descrever um evento, né? Então, o tempo passa a ser também mais uma dimensão a ser representada, né? E esta variável tempo, né, ela muda. Ela é mais uma variável do seu sistema. Então, para definir um evento, você vai ter que ter, na verdade, 4 dimensões. As 3 e o tempo. E o tempo, na verdade, ele não é absoluto. Para garantir a velocidade constante em qualquer sistema, você imagina o seguinte. Você imagina que uma pessoa que se desloca no espaço, por exemplo, e caminha com uma determinada nave espacial, né, e vai ficar 1 ano fora viajando, ela vai se deslocar uma distância, um espaço ou uma distância d muito grande, né? Para a pessoa que fica na Terra, esses espaços percorridos já são muito pequenos, não tão grandes assim. Então, para quem fica na Terra, o tempo, já que a velocidade c é uma constante em qualquer um dos 2 sistemas, o tempo para a pessoa que está aqui na Terra, ele é pequeno para garantir a velocidade constante. Mas para quem viajou no espaço e que percorreu grandes distâncias, esse tempo para ele, já que a velocidade lá no sistema dele também tem que ser constante, tem que ser maior. Ou seja, para quem está viajando, o tempo passa mais devagar. Então, aí o que acontece? Quando essa pessoa volta para a Terra, o tempo para ela passou mais devagar. E para você que ficou, passou mais depressa. Então, para ela, pode ter passado 1 ano, e para você, passaram, sei lá, 20 anos. Né? Então, é isso que caracteriza, por exemplo, uma diferença de tempo. Né? Então, ele tinha muita dificuldade de estabelecer que a velocidade da luz era invariante, porque apareciam esta 4ª dimensão, que, segundo todas as outras transformações até então, propiciava um tempo absoluto. Né? Então, isso que acaba sendo o grande pulo do gato para Einstein. E reza a lenda que ele estava caminhando com outro físico, né? Quando ele imaginou essa possibilidade de que o tempo não fosse o mesmo, né? Que fosse tempos diferentes para cada um dos sistemas, né? Então, propiciou essa 4ª dimensão. E isso tem de vista também já trabalhos de matemáticos na época que trabalhavam com uma grandeza, um espaço diferente, que era o espaço e tempo, né? Que trabalhava com essas 4 dimensões, com essas 4 dimensões, e propiciavam aí uma observação, um olhar diferente para sistemas dessa natureza, né? Então, veja, à medida que você faz isso, né, você começa a encontrar algumas dificuldades quando você começa a atingir velocidades próximas da luz. Lembra que quando a gente começou a trabalhar com massa, né, dizendo que a massa, na verdade, ela pode ser uma relação, é uma propriedade, né, de manifestação de energia, né? Então, a gente imagina que quando o relógio está em movimento, né, a massa extra que ele vai adquirir é correspondente às energias que ele tem. Potencial de mola do sistema dele de movimento dos ponteiros, da energia térmica decorrente do atrito, né? E da energia cinética dos ponteiros que estão se movimentando. Essas parcelas de energia
possibilitam que esse relógio em movimento tenha uma massa extra em relação ao que está parado. Tá? Quando você trabalha dentro de universos microscópicos, tá? Em que você tem, por exemplo, sistemas como um próton, que tem 2 quarks down e um quark up, e que se você tiver que encontrar ou destituir esse sistema e subdividi-lo em partículas up, que são os quarks down, o que vai acontecer é que, como dentro desse sistema você tem várias outras forças e energias acontecendo, tais como a energia de ligação entre os quarks provocados por gluons e outras coisas, esse sistema certamente terá uma massa extra. Né? Esse sistema ele ficou subdividido em outras, que são partículas elementares. Então, quando você somar essas massas dessas partículas fundamentais e compará-la com o sistema próton anterior a essa subdivisão, você vai encontrar aqui esse sistema com uma massa maior, o próton, composto, o sistema, em relação à massa subdividida das partículas individuais. Então, essa massa extra, né, é que corresponde a que mantém esse sistema ligado, né, e precisa ser considerado, então. Tá? Então, essa massa extra pode e deve se manifestar em termos de energia para separação, né, desse próton. Outra coisa que pode acontecer aqui é, por exemplo, no decaimento espontâneo. Né? Quando você tem um tório, por exemplo, tá? 232, tá? 90, que se desintegra em rádio mais uma partícula alfa, 42, aqui é 228 e você tem aqui 88, tá? Se você pesar esse sistema, de novo, colocar numa balança, você vai ter que o tório tem uma massa maior do que separado o rádio e o hélio, né? E essa manifestação de energia é em forma, por exemplo, da emissão dessa partícula com uma dada energia cinética, que é 4, em torno de 4 MeV. Essas partículas saem com o movimento, né? Então, essa manifestação aqui dessa massa extra, apresentado pelo sistema único, sendo maior a liberação de energia. Tá? Uma outra manifestação disso, e que dá consequência, é quando a gente pensa, por exemplo, no Sol, no próprio Sol. Né? O Sol, por exemplo, você tem a fusão no seu núcleo, né, de átomos, por exemplo, de hidrogênio, que se fundem dando hélio. Né? E você tem uma altíssima energia liberada. Tá? Então, no processo de fusão, a gente tem um gerador de energia de fusão. Você tem um reator de fusão chamado tokamak, em que você tem um plasma que é criado, né, que é um gás altamente ionizado, né, e que fica condensado sem tocar nas paredes desse tokamak por campo magnético. Tá? E esse plasma, tá, com essa alta energia, permite que se atinja temperaturas elevadas para que haja a fusão. E aqui a gente teria que simular, na verdade, o núcleo do Sol. Né? Então, claro que isso a gente não consegue fazer, mas a gente tenta minimizar essas energias necessárias, por exemplo, trabalhando com deutério, né? São partículas carregadas, e até a gente precisa ter essas partículas carregadas para que a gente possa confiná-las. Você tem que confinar esse plasma
o plasma para que ele não encoste na parede do tokamak, porque se ele encostar na parede do tokamak, você acaba com o processo, né? E simplesmente as reações não serão formadas, né? Então, o que acontece? Para que você consiga reproduzir essa fusão, você confina um plasma, tá? Numa região, esse plasma de hidrogênio, né? Que irão se fundir para formar um núcleo de hélio. As energias liberadas nesse processo elas são extremamente elevadas, tá? E novamente, o que acontece que a massa do sistema, né, que você vai precisar juntar, né, nessas, desculpe, a massa que eu preciso você vai ter de novo uma massa extra que é queimada ou é produzida em forma de energia de fusão. Ok? Então, por exemplo, num processo de fissão, já você não tem isto, né? O que você tem é um núcleo que se desintegra, você bate aqui um nêutron, que se desintegra em outras duas partículas, que depois também emite nêutrons, que vão se desintegrar em outras duas, e assim por diante, né? Você provoca aqui uma reação em cadeia, e sempre, na verdade, o sistema de massa das partículas isoladas é menor, né? É menor do que a massa do sistema inicial. Então, você tem aqui uma massa extra, essa massa extra é liberada em forma de energia. Só que a energia de fissão, ela é pelo menos 10 vezes menor do que a energia de fusão. Tá? A fusão provoca liberações de energias maiores, ela é uma energia limpa, já que na fissão você tem aí a produção de lixo atômico, né? E na fusão não. Então, o futuro, né, na verdade, que a gente espera para questões energéticas, são exatamente reatores de fusão, que ainda a gente precisa buscar mecanismos para torná-lo mais barato, porque a princípio, só o deutério, se a gente conseguisse, né, produzir só com deutério essas reações de fusão, mesmo tendo um percentual muito pequeno dele na natureza, a quantidade de energia é tão grande liberada que daria para cerca a mais ou menos 0,01% de deutério nas águas do mar que a gente tem, né, nos oceanos. Então, mesmo assim, sendo esse percentual pequeno, a gente teria energia para mais cerca de 150 bilhões, sei lá, ou bilhões de anos, que será o tempo até maior do que a vida do Sol, né? Então, exatamente por conta dessas diferenças energéticas, né, que você consegue obter primeiro da fusão em relação à fissão, você vai ter aí um processo energético maior, limpo, né? E é a tendência que a gente tem aí no futuro para a questão energética do país. Eu vou ver se eu acho aqui para vocês alguns exemplos de tokamak. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o tokamak, né? Para a gente ver aqui. Tem o tokamak da USP, que é o pessoal de física do plasma, tá? Deixa eu só minimizar aqui, eu vou tirar o som. Tokamak. Eu quero USP. Aqui é um tokamak grande fora do país, mas eu quero da USP, só para mostrar para vocês que a gente tem aqui o tokamak na USP com o pessoal de física do plasma, tá? Eu vou deixar esse link depois no vídeo para vocês. Vale a pena assistir e verificar aqui um pouquinho sobre o que eles falam do tokamak da USP, né? Que é a parte de física do plasma que a gente tem. Tá? Então, é muito mais seguro que a energia de fissão, tá?
e, na verdade, a gente tem aí grandes possibilidades energéticas, tá? Deixa eu ver aqui alguma coisa sobre se tem alguma coisa tokamaki aqui do pessoal. Nossa, olha o tokamaki do pessoal aí da China. Só que isso aqui é um projeto ainda, né? Não sei se já está em funcionamento. Tá? Vamos ver se já tem alguma coisa em funcionamento aqui. Vamos ver os caras produzindo energia aqui no tokamaki. Tá? Esse é o... Olha só o plasma confinado, tá vendo? Chega a 100 milhões de graus Celsius, né? Para a gente conseguir a energia suficiente para conseguir juntar, né, essas partículas e vencer aqui a barreira columbiana. Porque você veja, você tem duas partículas, por exemplo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né, enquanto esse vídeo está rolando lá. Eu só quero rodar aqui para vocês terem uma ideia. Opa, congelou a minha imagem aqui. Então, gente, eu estava dizendo aqui, tive que dar uma pausa aqui, já estou voltando. É o seguinte, na verdade, a gente tem que entender que o processo de fusão, você tem lá, por exemplo, átomos, né, menores que darão um núcleo maior no final, por exemplo, hidrogênio, né, átomos de hidrogênio aqui que se fundem dando o hélio. Isso acontece no interior do Sol, mas só acontece lá por quê? Porque, veja, para você fundir esses núcleos, né, o que tem que acontecer? Você tem uma energia de repulsão natural existente entre os núcleos devido à existência dos prótons, né? Então, você tem uma barreira de Coulomb para vencer, né? Para vencer e conseguir fundir esses núcleos. Vencida essa barreira, começa a prevalecer a força de interação forte nuclear e aí eles se atraem, se aglomerando e formando um núcleo maior. Só que, novamente, o que a gente tem? A gente tem que esse sistema separado, tá? Hidrogênio e hidrogênio tem massa maior do que o sistema final, que é o hélio. Então, essa massa extra é que gera a energia que a gente libera com a fusão. Então, veja, assim que esses átomos se fundem, você consegue a liberação de energia. O problema é fazer com que eles se fundam, né? No interior do Sol, a gente tem milhões de graus Celsius e dentro do núcleo você tem uma grande condensação, né, de átomos ali. Então, você tem uma alta densidade e uma temperatura super elevada, e isso são as condições necessárias para que você faça a fusão desses átomos. Então, hoje, o que a gente tem, que eu acho que até já mencionei, são os reatores tokamaki, né, que permitem fazer esse tipo de reação e fundir, mas você tem que chegar a milhões de graus e tem que confinar em altas densidades para que você consiga obter essa fusão. Então, o tokamaki nada mais é que um gerador, né, de plasma, é um reator de plasma. Então, o plasma é um gás extremamente carregado, né, a altíssimas temperaturas e com uma densidade bastante alta de partículas carregadas. Então, aqui eu tenho esse vídeo que eu vou deixar o link para vocês, é de um tokamaki que está sendo construído na China, né? E eles usam, em geral, o trítio e o deutério para fazer essas reações. Esse tokamaki que está sendo construído na China, em 2018, conseguiu chegar a cerca de 100 milhões de graus Celsius, que é o que a gente precisa para formar esse plasma. Então, veja, você tem aqui o plasma sendo produzido, né? As temperaturas são elevadas, né? Você consegue
acelerar essas partículas ali dentro, né? Fazer provocando uma alta ionização. E aí, quando você consegue as temperaturas elevadas que a gente precisa, né? Esses átomos aí, por exemplo, o deutério está representado aqui, e o trítio se fundem para formar o hélio, né? E libera a energia elevadíssima que a fusão permite obter, tá? Então, o que acontece nesses tokamaks, né? Você precisa confinar, e por isso ele tem ao redor dele campos magnéticos. Agora está sendo produzido um outro tokamak no território da França. Então, veja, você produz aqui o plasma, tá certo? Ó, esse é o plasma que você produz, chegou a 100 milhões de graus Celsius, mas por um intervalo de tempo bastante curto, tá? Então, com esse intervalo de tempo bastante curto, né, você conseguiu produzir o plasma. O problema é você manter isso por um tempo mais longo, né, para produzir as energias que você precisa. Ele vai ser produzido em frações, né, de segundos e todo intervalo de tempo, né? Então vai ser uma energia produzida aos pulsos, né? Mas a energia super elevada. Então aqui você tem um projeto mundial que está sendo produzido, né? Que é o Internal Thermonuclear Experimental Reactor, que é na verdade um tokamak imenso, né? Onde você tem o trítio e o deutério sendo produzidos um plasma a partir dele, que é o hidrogênio, né? São isótopos do hidrogênio, altamente confinados por um campo magnético com alta densidade, não tão próxima à densidade do núcleo do Sol, mas o suficiente para gerar aí um plasma que a gente precisa para produzir as temperaturas e densidades necessárias para a produção da fusão, tá? Os chineses já têm bastante experiência nisso, eles participam desse projeto internacional, e essa é uma nova opção aí de energia que tem surgido, tá? Então, tudo isso por quê? Porque a gente sabe que essa massa extra que existe nesse sistema isolado, né? Ao se fundir, você veja que você provoca movimentos e altas energias. Então, o sistema em movimento tem uma massa extra produzida, e essa massa extra, então, é que produz a liberação de energia desse sistema, né? Aqui está uma visualização desse plasma. Isso aqui não é ainda o experimento real, né? Mas é só uma simulação. Esse sim é o tokamak já em funcionamento na China, né? E eles conseguiram produzir aí um plasma na faixa, essa fusão na faixa de 100 segundos aproximadamente, tá? Então, até 2050 a gente pretende aí ter esse gerador, né? Esse é o físico chinês responsável pelo reator tokamak produzido na China e que permitiu uma reação em fusão com energias extremamente elevadas e durante um tempo aí extremamente curto. Esse projeto já é antigo, e a produção de energia que foi inédita foi em 2018, produzida por eles, e agora então a gente tem um projeto mundial com a colaboração de vários países. E o mais interessante, né, que o país que dominar essa tecnologia certamente será um país que terá na sua matriz energética uma energia barata e limpa, né, e altamente concentrada por metro quadrado, né, que você vê que o tokamak não é algo muito grande, e permite obter energias elevadíssimas, né? Isso vai mudar completamente as questões energéticas, né, para aqueles países que dominarem essa tecnologia. Então, Brasil, existe um grupo de plasma na USP com o tokamak, e eu não sei ainda, não estou por dentro, né, dessa área de pesquisa no país para saber o quão... Você viu o plasma sendo produzido ali? Né? Vou voltar até um pouquinho aqui o vídeo para você dar uma olhada, né? Olha aqui o plasma, o intervalo de tempo, né? E pá! A energia sendo
emitida, né? Eu vou deixar esse link aqui de acesso ao vídeo para que vocês possam acessar, vale a pena, tá? E, enfim, era um pouquinho disso que eu queria dizer sobre a equação de Einstein de energia igual a m0c², só que eu mudei, né? Assim como Einstein mudou um pouco essa concepção da definição de massa, né? Onde, na verdade, essa massa é uma propriedade, né? Que a gente tem de, digamos, uma propriedade que a energia, né, pode ser manifestada, né? Então a massa é na verdade uma propriedade em que a energia pode ser manifestada. Então define-se massa a partir desses conceitos e a partir daí você tem várias explicações e várias compreensões dentro da física nuclear e das regiões de altas concentrações de energia, desde a fusão, a fissão e etc. Então eu fiz um remember aí geral para vocês, espero que vocês consigam absorver um pouquinho do conhecimento, né? E vamos seguindo aí com os nossos temas em medicina nuclear, né? Então aqui eu vou deixar o meu famoso tchau para vocês e em seguida a gente volta aí com outros temas, ok? Vamos continuar aí com a nossa medicina nuclear e temas que vale a pena ser tratado aí para curiosidade das pessoas e entender um pouco sobre esse universo da pesquisa e a importância da pesquisa básica para o desenvolvimento tecnológico do país, né? Então, um abraço a todos aí.